Olá, queridos irmãos, que todos tenham um ótimo e feliz sábado, né? Nós vimos uma sequência aí de temas do Apocalipse, temas altamente significativos da palavra de suprema autoridade. Cidade Santa, a segunda besta, a besta do Apocalipse, a primeira e a segunda, a igreja no Apocalipse, as 7 pragas, o mistério da Babilônia, e hoje vamos falar sobre as testemunhas. As testemunhas. Eu gostaria que, por gentileza, você pegasse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Algumas pessoas dizem, não sei se você já ouviu isso aí, que as 2 testemunhas, Elias e Moisés. Não sei se você já ouviu isso, alguém falando por aí. Obrigado, querida. Só que essas mesmas pessoas que dizem que Elias e Moisés, dizem que Moisés não ressuscitou. Mas o texto bíblico diz que as 2 testemunhas ressuscitaram. Aí você fica assim, meio confuso. Elias e Moisés, mas Moisés não ressuscitou. E é o que isso aqui? E alguns vão levando aí. E tem outras teorias, irmão Vivaldo, por aí. Mas vamos ver o que a própria palavra diz. A Bíblia mesmo vai dizendo o que é, o que são, quem são as 2 testemunhas. Vamos analisar de forma muito sucinta, mas profunda. Precisamos entender isso aqui, é muito importante. Nesses temas que nós estudamos, não sei se você observou, que os pontos aí de controvérsia entre o adversário e o Senhor, justamente é adoração e obediência. Os pontos da controvérsia entre o Senhor e o adversário. O adversário, ele quer, de qualquer forma, ser adorado. Para isso, ele usa muita coisa, e as pessoas não percebem que quem de fato elas estão adorando. Porque o adversário tem esse desejo louco de ser adorado. Venha comigo no verso 3 do capítulo 11. Nós já oramos. Então vamos ler a palavra do Senhor, a palavra de suprema autoridade. O verso 3 vai dizendo assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O texto anterior fala que a cidade santa, o povo de Deus, seria perseguido por 42 meses. Se você fizer uma multiplicação aí, 42 vezes 30, vai dar 1260 também. Vai dar a mesma coisa. 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que Daniel faz menção. Quando você faz a interpretação, é a mesma coisa, o mesmo período de tempo que nós acabamos de ler no verso 3. O povo seria perseguido, mas as testemunhas, mesmo escondidas, tá a expressão pano de saco, iriam falar, iriam continuar fazendo o trabalho. Quando você vai em São João 5, verso 39, o Senhor Jesus Cristo mesmo dizendo, ele fala ali que examinar as Escrituras porque julgaste ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Testificam. Quando você vai no livro de Pedro, 2 Pedro 1:19, ele diz que ela é como uma luz que brilha no escuro.
candeia. E Zacarias, ele diz que elas são 2 ramos de oliveira. Tudo isso no contexto do livro do Apocalipse 11, que ele vai falando aqui. Verso 4, ele diz, do capítulo 11 do Apocalipse: essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. Então, você percebe que a Bíblia ela mesma vai dizendo quem são as 2 testemunhas. E na soma aqui, elas são o Antigo e Novo Testamento. As testemunhas é a Bíblia, a palavra de suprema autoridade. Mas tem mais. A besta, ela mata as testemunhas. Que besta é essa? Nós já estudamos sobre a besta do Apocalipse 13, tem 2 ali no Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 10 é a primeira, do verso 11 até o final é a segunda. E foram decifradas essas 2 bestas, só que aqui tem outro contexto. Vamos ver a partir do versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Verso 6. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova no dia da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, verso 7 diz que a besta que sobe do abismo, a primeira besta surge no meio dos povos, a segunda surge de um lugar desabitado, só que essa aqui surge do abismo. Aqui não é um poder religioso, não é. Aqui tem mais a ver com incredulidade. Incredulidade. Então, esse besta, você já sabe que besta no contexto profético é um poder, um rei, um reino. Então aqui esse poder persegue a palavra de Deus. A perseguição dura o período que nós falamos, já 1260 anos de perseguição. E essa perseguição ao povo de Deus é por obediência à palavra de Deus, né? E aí, nessa perseguição, a palavra de Deus era pregada, escondida, ocultada, abafada, né? De forma oculta, abafada. Se você ler, ou melhor, se você assistir o filme do Martinho Lutero, tem um momento que um dos sacerdotes lá, ele fala assim: a compreensão das escrituras é difícil até para um sacerdote mediano, imagine para um povo comum. Então eles escondiam a palavra do povo. Eles não queriam que o povo conhecesse as revelações da palavra de suprema autoridade. E tentavam esconder. Não tinha como entender a escrita, que era difícil demais, era só para eles lá, os líderes, o povo não lia. E aí Lutero, né, você já sabe o que ele fez, traduziu para a linguagem do povo lá. Só que a besta vem, que besta é essa? Vamos lá. Como é que nós identificamos essa besta aí? Esse período de perseguição foi de 538 a 1698. Antes de terminar esse período, teve uma perseguição tremenda, direta à palavra. A palavra. Mas quem é esse poder, queridos irmãos? A quem você pode comparar? Êxodo 5, verso 2, ele diz o seguinte: Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Então, esse poder que perseguiu a Bíblia aí, o Egito aqui, ó, nesse texto aqui, tem a ver com incredulidade. Não cria. Quem é o Senhor? Não conheço o Senhor.
não sei quem é. E, voltando-se para o século XVIII, que os homens chamou o século do iluminismo, o conhecimento, a razão, foi justamente o período, no final desse século aí, foi que a França começou a perseguir a palavra de Deus. Queria tirar Deus de cena. A Catedral de Notre Dame, que era um símbolo ali do, vamos dizer assim, do religioso, cristianismo, vamos dizer assim, foi tirada, foi colocada em seu lugar. Era a razão, o conhecimento. Então era uma atriz lá representando a razão, uma atriz, uma bela atriz representando a razão, para tirar Deus de cena. E teve uma pessoa, eu salvei aqui só para falar para vocês, Osado e Romualdo. Eu vou pegar aqui que eu separei para ler aqui em ipsis literis para você, na íntegra. Ele teve a ousadia de dizer o seguinte, olha só. Olha o que ele disse. O nome dele, Voltaire. Olha só o que ele falou. Se foram necessários 12 pescadores ignorantes para levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo, eu mostrarei que basta um francês para destruí-lo. Daqui a 50 anos, ninguém se lembrará de Jesus Cristo. A profecia dele deu certo, sim ou não? Deu erro, falhou. Ousado ele, né? Ousado. Mas a França perseguiu. Mas, queridos, o impressionante é que a Bíblia, ela é tão precisa, que ela, nessa perseguição, a Bíblia aqui no capítulo 11, diz que as testemunhas morreriam e ficariam lá por 3 dias e meio. 3 dias e meio. Dentro da profecia, um dia é um ano. Então, na história, tem até um recorte de jornal aqui que eu separei, falando sobre esse momento. Olha só, em 1793, a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a leitura da Bíblia. Foi ordenado que todas as Bíblias fossem levadas à praça pública e queimadas como evidência de que o governo francês não reconhecia a palavra de Deus. Aí o jornal Gazette Nationale, de 14 de novembro de 1793, publicou o seguinte: a Sociedade Popular da Seção do Museu anuncia que os cidadãos desta seção fizeram justiça com todos os livros de superstição e mentira, falando da Bíblia. Livros de missa e de oração, Antigos e Novos Testamentos, expiraram em uma grande fogueira as tolices que eles levaram a raça humana a cometer. Esse período aqui foi justamente o período que a Bíblia profetizou. Foi 3 anos e meio essa perseguição. Mas depois dos 3 anos e meio, a Bíblia usa a expressão ressuscitou essas 2 testemunhas. E Apocalipse 11, 8, 9, olha o que ele vai dizendo. Apocalipse 11, 8, 9 e 10. Ou melhor, a partir do versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Na história conta, queridos, esse período aí foi justamente o período de 3 anos e meio que a Bíblia ficou
foi tocado fogo e tal, fizeram aquela perseguição inteira. E depois desse período, as testemunhas revivem. O período foi da perseguição na história, 26 de novembro de 1793, e foi restabelecido em 17 de junho de 1797. O período certinho dos 3 anos que a Bíblia profetizou. Em 1804, foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica, aí já a ressurreição que a Bíblia coloca. Em 1804, foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica. Em 1817, a Sociedade Bíblica Americana, ambas se encarregaram de publicar e promover a leitura da Bíblia aos milhões. Coisa tremenda, irmãos. A história se encarrega de mostrar que a Bíblia sempre está certa. Não é mais ou menos, não é talvez, mas é certeza, acontece de fato. Foi profetizado e aconteceu. Por isso que nós somos, o irmão falou aqui na segunda-feira, Júnior, nós somos da interpretação historicista. Claro que tem um pouquinho de preterismo do passado e tem um pouquinho do futurismo, que não se cumpriu ainda, mas vai acontecer de fato. Mas a interpretação é precisa e clara, olhando para a história. E alguns erram totalmente quando estudam as profecias, porque esquecem da história. E a história é precisa e profunda. E a palavra de suprema autoridade ressurge. E aí aqueles que estavam no escuro começam a conhecer cada vez mais da palavra de Deus. Só que, irmãos, o inimigo perseguiu muito o povo de Deus. Eu esqueci de mencionar, mas está aqui na minha mente. A noite fatídica e terrível de São Bartolomeu, onde 70 mil cristãos foram mortos, os huguenotes. Perseguição, povo porque queria seguir a verdade, mas trazendo agora para você e para mim, a história foi, e agora é a gente aqui, ficou para nós. O inimigo, irmãos, mudou de tática, enquanto o Senhor Jesus Cristo diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O inimigo mudou de tática. E ele diz, isso aqui é pouquinho, que bobagem. As coisas se modernizaram. Mas, infelizmente, estão modernizando e mundanizando. Não fique triste comigo não, mas eu vou falar. Eu não consigo entender. Como é que pode? As mocinhas cantam e pregam até com a unha vermelha, preta. Eu não entendo, não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Desculpe, irmão, mas eu não consigo. Modernizou porque é novo tempo. Novo tempo o quê? Novo tempo é comércio. Comércio. Esqueça novo tempo. A salvação individual. Isso é vaidade. Se olhar para Jezabel, olhar para... O cachorro pegou tudo, menos a unha ficou lá. Ó. Nós não podemos deixar que essas coisas invadam a nossa vida, porque a palavra de suprema autoridade, o inimigo está usando essas táticas, irmãos. Muito lugar está assim. Pouquinho, coisa boba. Ainda tem a discrepância de dizer, isso aqui não afeta a minha espiritualidade. Não afeta, mas está todo mundo fora. Mais para lá do que para cá. Precisamos ficar atentos, irmãos. Porque essas coisinhas, esse constante pingar da goteira, está deixando a nossa fé para baixo, irmãos. Nós não queremos mais aprender e viver aquilo que está escrito. É uma luta, irmãos. Para todo mundo, não é só para a mulher, não. É para homem, para todo mundo, para criança, para jovem, adolescente, todo mundo. É uma luta, irmãos. Mas essa tática é do inimigo. E nós não podemos deixar de ser invadido por isso aí. Nós deixamos.
Tem gente que não sabe mais a Bíblia. Coisa simples, pergunta, a pessoa não sabe. A gente não estuda mais. Nós estamos à mercê de videozinho da internet. O videozinho da internet chama mais a nossa atenção do que a Bíblia, irmãos. Uma mocinha gravou uma música aí, em protesto, lá de Marajó. Ela gravou uma música e cantou no reality show para que o protesto chegasse às autoridades. Aí o pessoal, você viu aquela música? O Evangelho do Fariseu? E é até uma incoerência. Evangelho do Fariseu. Boa nova do fariseu. O fariseu tem boa nova para quem? A música nem louvor era. Mas a pessoa estava dizendo, não sei o quê. Febre. É igual o morango. O negócio do morango aí, né? Febre. Uma febre do morango. A febre do vídeo. Mas a palavra de Deus está aqui dizendo para nós, mas não causa impacto em nós, irmãos. A palavra de suprema autoridade, as duas testemunhas, não causam impacto em nós. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas ainda pensa que a marca da besta é um chip que vai ser implantado sobre a pele. Vai ter um carimbo na testa. Que carimbo o quê, irmãos? Testa em profecia é símbolo de mente. As pessoas vão aceitar o erro na mente, no conhecimento. Mão é símbolo de trabalho, dinâmica. Nada a ver de chip. Os seus dados, está com medo que seus dados já estão por aí. Não precisa de chip nenhum para saber seus dados. Que dados o quê, irmão? Com essa tecnologia que tem aí de drone, não sei o quê, que dados que precisa de chip para te pegar? Não vou botar o chip não, que vão me pegar. Que chip o quê, irmão? Não tem nada a ver. É a palavra. Quem move o seu coração e o meu tem que ser a palavra. A Bíblia, o Daniel profetiza os reinos. Roma seria o último que dominaria mundialmente. Roma. Depois de Roma, nenhum reino dominaria mais. Mas alguém foi falar para um crente que quem ia dominar agora era o Reich, era o nosso Adolfo, ele que vai dominar. Aí o crente não, o crente alemão disse não, ele não vai dominar nada. Você é traidor? Não, a Bíblia não diz isso. Aí ele foi, caiu, morreu. Cadê Adolfo? Irmãos, a Europa na época tinha tudo para ser um reino, as famílias eram parentes. O Kaiser da Alemanha e outros, mas não se juntaram, porque a Bíblia diz que ferro e barro não se misturam, irmãos. Só está firme na palavra de suprema autoridade. Você jamais será enganado. Pode vir o que for. Não vai. Um homem, um tal de Michael Drosnin, diz que fez um chip aí, na verdade não é um chip, não. Mas é tipo um programinha de computador que era tão poderoso que podia adivinhar o futuro. E algumas pessoas vão nisso aí. Aí vai ter um cataclisma de 2006 até 2010, vai ter não sei o quê. E chega 2006, chega 2010, não acontece nada. Aí alguém foi perguntar a esse homem. A pergunta é, quando alguém perguntou a esse homem se foi Deus que escreveu para ele o tal do código, ele disse o seguinte: eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus. Mas pessoas vão, e até pessoa que é crente vai, pessoa que nem acredita em Deus, porque diz que prevê o futuro está na palavra, irmãos.
A palavra já profetizou o que vai acontecer e com precisão. Não é curioso que o livro de Daniel coloca no capítulo 2, no capítulo 4 e no capítulo 5, o livro expõe os feiticeiros, os magos, os cartomantes, não sei o que, expõe todos eles, que eles não têm poder para fazer nada. Diga o que eu sonhei. Nabucodonosor, esperto. Nada. Eles podiam prever o futuro, mas não podiam saber o que o cara sonhou 24 horas antes. Depois, o rei conta o sonho da árvore. Não sei. Depois aparece uma escritura na parede. Não sei. Mas quem foi que dos 3 momentos profetizou e mostrou o que aconteceu? O servo de Deus. Com precisão, e aconteceu de fato. Quem duvidou da profecia do capítulo 4, viu Nabucodonosor com a licantropia lá, ficou como animal, porque se levantou contra o poderoso do universo. Mas depois ele reconheceu. Ele que escreveu o capítulo 4. Mas a palavra de Deus que precisa fazer um movimento em nós, queridos irmãos. É a palavra de Deus. Porque ela é a palavra de suprema autoridade. É um negócio de videozinho, você pode pesquisar e tal, tirar ali uma ideia. Mas essas coisas não é para impactar seu coração, não. Quem tem que impactar é a palavra, a Bíblia. Reavivados pela palavra. Unidos pela palavra. Não é isso que a gente canta? Unidos pela palavra. A palavra, irmãos, é ela que move. Está com dificuldade? O Espírito Santo ilumina, porque a palavra já foi inspirada. O adversário muda de tática, sempre. É ultrapassado. É um livro lá de baixo. Mas aquilo que Jesus profetizou há 2.000 anos atrás, está aqui, ó, acontecendo a olho nu para você e para mim. É no mundo político, nos relacionamentos, é no contexto familiar. Tudo. São Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se tirar de quase todos. Em outras palavras, por se multiplicar aqueles que estão pisando a lei de Deus. Está esse caos todo aí. Não falam que foi abolido, não falam que foi passado. Tá aí, ó, o caos está aí, por conta disso. Estão pisando a pés a lei do Senhor. E Jesus Cristo profetizou: o amor se esfriará de quase todos. Tem gente que mata o outro parecendo barata, irmão, parecendo um animal peçonhento. É, assim mesmo. Como se fosse nada. Frio, gelado. Não move, o coração não se move. Pessoas que estudam psicologia, psiquiatria, comentando sobre esses homens que matam friamente as pessoas, não sentem mais nada. Dizem que esses homens não têm mais jeito, só nascendo de novo. Então tem, Marcelo. Vem para cá e nasce de novo. Aí muda a história, porque ele recebe o perdão e reaviva, muda pela palavra de Deus. A palavra está aí, irmãos. Tem alguns costumes que de fato eram do passado e tal, que hoje nós, cor de cabelo, é um jeito, é outro, mas tem coisas que não dá para negociar. Não dá. São princípios. Mordomia é um princípio, né? Modéstia cristã é um princípio. Então precisamos cuidar do exterior e investir no interior. Investir pesado.
Nós precisamos a cada momento, todos os dias, como o Luiz falou. Ele falou no contexto da saúde, mas eu falo no contexto da entrega. Todo dia devemos dar uma chance a Jesus. Todo dia. Ah, mas eu já sou crente há 50 anos. Ninguém vai ser salvo por tempo de serviço. Não vai não. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu chegar até ali e desistir, o irmão Valdo uma vez falou, meu nome pode estar no livro da vida, mas pode voltar para o livro da morte, se eu abandonar. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu fiz esse comentário do livro A Última Chamada, do pastor Bulhão, viu? Muito bom. Ainda bem que ele estava aqui comigo. Enquanto nós estivermos louvando, irmãos, o chamado é esse para que nós, a qualquer momento, em todos os momentos, todos os dias, vamos dar uma chance ao Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que estão fora e precisam vir, entregar a sua vida. Mas nós que estamos aqui, precisamos também. Precisamos, porque como nós cantamos, que no início aqui, brilhar pelo Senhor, levar a mensagem para outras pessoas. E tem muita gente, não sei se você enxerga, mas tem muita gente ali fora ali, na iminência de vir para cá. Mas você sabe por que não veio ainda? Reflita sobre isso. Está ali fora, tem um bocado lá, não tem pouco não. Para entrar aqui. Mas eles não vão entrar agora. Porque eu posso ser um risco para que ele saia e não volte mais. É para a gente refletir. Precisamos dar uma chance a Jesus todos os dias. Enquanto a gente estiver cantando, nós já tomamos a decisão, agora você tome também, de dar essa chance para Ele. Ele está chamando todos nós para essa aliança e esse reencontro com Ele. Deus seja louvado.